Olá, alunos! Nós estamos aqui para uma série de videoaulas e iniciaremos a partir do tema mineração na América Portuguesa. Nós sabemos que esse é um tema pertinente para a nossa aula e que nós traremos aqui algumas informações que de fato vocês já conhecem, mas que aprimore mais o nosso conhecimento. Então, o nosso livro tem como autores o Alexandre Alves e a Letícia Fagundes de Oliveira. E eles iniciam esse tema trazendo um texto sobre a riqueza de Ouro Preto, no qual eles trazem algumas afirmações de caracterizar o povo brasileiro como sem memória, devido a alguns aspectos que nós deixamos para trás e que são importantes para a história, para a construção da história da nossa sociedade. Então, o primeiro parágrafo aqui, ele vai dizer que costuma-se dizer que o brasileiro é um povo sem memória, que pouco se importa com sua história e que o Brasil é um país que não valoriza nem preserva seus acervos arquitetônicos. E tais afirmações, eles vão dizer que tem alguma parcela de verdade pelo fato de possuir algumas características negativas e dentro desse aspecto eles não querem caracterizar todos os brasileiros. Por quê? Porque eles dizem que essa falta de esquecimento, ela não é introduzida só no Brasil. Elas são encontradas em outras sociedades, em países e no mundo todo de uma forma geral. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, queridos alunos, é relacionar a descoberta do ouro na América com a recuperação econômica do reino português. Então, de fato, poucas paisagens do Brasil atuam e parecem revelar de modo tão evidente aspectos da nossa história e cultura, como cidades históricas. Eles vão relatar aqui, vão falar de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, e que foi o principal centro urbano do chamado Ciclo de Ouro. O ápice ocorreu na metade do século XVIII. Então, a introdução do nosso capítulo, ela vem trazendo essa crítica para que nós tenhamos mais percepção na construção historiográfica da história do Brasil. É impossível não ver uma passagem preservada, uma história importante e fascinante como a da exploração do ouro no Brasil, no século XVIII. E aí ela vai mostrar que esse é um período crucial de transformações e características da colonização portuguesa na América. E o nosso próximo tema vai ser a bandeira e as descobertas de ouro no Brasil. Então, como que aconteceu essas expedições paulistas? Quais eram, de fato, o objetivo dessas expedições? Quando elas iniciaram? Quem realmente foi prejudicado por tudo isso? Vamos lá. No século XVI, muitas expedições percorriam o interior do Brasil e elas eram organizadas por colonos ou pela coroa portuguesa, como assim se pode dar a nomenclatura. E qual era o objetivo? Elas existiam para explorar o território, capturar indígenas, escravizar, encontrar pedras e metais preciosos. Então, praticamente, o objetivo aí seria explorar, capturar e procurar os metais existentes na terra. O ouro e a prata estavam na época entre os principais indicadores de riqueza e poder de potências em concorrência e competição no mundo ocidental. E assim, a busca dos portugueses ela foi estimulada pelo fato dos espanhóis terem encontrado muito ouro e prata nas regiões que hoje correspondem ao México e ao Peru. Então, devido aos espanhóis terem encontrado todas essas preciosidades, os portugueses, eles foram incentivados a começarem essa exploração aqui no nosso território. Que de fato acontece. Algumas dessas expedições exploratórias, elas eram chamadas de bandeiras e elas eram conduzidas por particulares. Elas partiam de São Paulo e também algumas partiam da Bahia.
Inicialmente, os bandeirantes eles tinham como principal objetivo era apresar os indígenas. Esse era o objetivo principal. E por quê? Por que acontecia essa captura dos povos indígenas? Porque quando eles eram capturados, eles passavam a ser utilizados como mão de obras no engenho do Nordeste açucareiro e nas lavouras de São Paulo. E as bandeiras, eventualmente, elas descobriam pedras preciosas e minérios. Mas isso ainda, a história ela vai certificar-se que, a princípio, era em pouca quantidade. Depois é que foram grandiosas quantidades que foi se tornando mais ambicioso. Como que eu posso dizer? A investida da coroa portuguesa sobre essa busca constante desses objetos aqui existentes. O que eu quero abrir aspas aqui para os meus alunos é que nós vemos por que os autores eles nos incentivam a que nós não percamos a memória da história do nosso Brasil. Nós sabemos que o que acontece? Os portugueses chegaram aqui em 1500, mudaram toda a cultura de um povo já existente. Nós estudamos no fundamental, nós aprendemos isso, que tudo isso aqui era chamado de Pindorama. E Pindorama significa terra de palmeiras, né? Então era o nome que os indígenas davam para esse Brasil. Pindorama, terra de palmeiras. Existe até uma música que eu gosto muito, já trabalhei com ela, com meus alunos menores, onde diz assim: Pindorama, Pindorama é o Brasil antes de Cabral. Então, antes de Cabral, tudo isso aqui funcionava como uma excelente convivência, os índios não tinham essa preocupação e de repente chega um povo todo desconhecido, impondo regras, frustrando suas culturas e colocando no meio desses povos trabalhos dos quais eles nem conheciam. E além de tudo, todo o sofrimento, todo o abalo dentro da cultura, eles eram castigados por pessoas que achavam-se no direito de explorarem suas terras e suas riquezas. Então, continuando aqui, meus queridos, no início do século XVII, muitos indígenas eles foram capturados nas aldeias ou nas missões jesuítas. E eu abro aqui um parêntese para missões. Então, essas missões, o objetivo era catequizar, era ensinar uma nova cultura para os índios. Mas, dentro dessas missões, a gente vai ver aqui que, a princípio, elas não tinham essa proteção com esses povos indígenas. Aí as missões o que faziam? Os nossos autores vão citar aqui que eles eram utilizados para trabalhar como escravos no engenho de açúcar. E depois, mais na frente, houve uma progressiva substituição dos cativos indígenas por africanos no engenho do Nordeste. Então chega o povo africano, nós temos até navio negreiro, descrevendo toda aquela viagem, onde Castro Alves, várias vezes, ele relata no seu poema, ó Deus dos desgraçados, albatroz, albatroz. Então, chega mais um pouco. Então, esses danos, eles causavam prejuízo à vida desses povos. Outros povos que foram tirados de sua cultura, que vieram à força. A gente tem, na maioria dos livros de história, aquela imagem, e se eu não me engano, é o Jean-Baptiste Debré, que pinta a vinda dos africanos para o Brasil de uma forma tristonha, medonha, de um lugar assim absurdo, onde todos conviviam juntos, faziam suas necessidades fisiológicas ali. Então era um momento de grande sofrimento para esse povo. E aí os nossos autores aqui do livro, eles vão dizer que essa substituição ela aconteceu no século XVII. Mesmo sendo substituído aos poucos, ainda assim ouvia-se relatos e vivia-se fatos de que os indígenas continuavam sendo escravizados nesse território.
E nós temos um pequeno texto aqui do Stuart Schwartz, que ele vai dizer que o período de 1540 a 1570 marcou o apogeu da escravidão. Então, gente, o apogeu aqui foi o ápice, é o maior momento da história da escravidão. Por quê? Porque eles usavam os engenhos do litoral brasileiro e em especial os da Bahia. Lá em 1545, a capitania de São Vicente no Sul, ela possuía 6 engenhos e 3.000 escravos. Olha a quantidade de pessoas. Como que eu vou ler aqui? Eles tinham uma quantidade menor de engenho, mas uma quantidade exorbitante de escravos, 3.000. E a grande maioria ainda eram índios. O relato aqui do nosso texto vai especificar isso. E nessa época podia-se encontrar escravos indígenas nos engenhos de Pernambuco, da Bahia e Porto Seguro. E Pernambuco possuía 23 engenhos, tanto de escravos índios, era que vai dizer que a quantidade era tão exorbitante que eles podiam ser exportados para outras capitanias. E em 1538, ainda em Pernambuco, havia 66 engenhos e cerca de 2.000 escravos africanos. E esse dado de cada engenho, eles provavelmente exploravam o trabalho de 100 cativos. Os índios ainda perfaziam 2/3 da força de trabalho nos engenhos dessa capitania. E mesmo durante o período de transição para a mão de obra africana, os indígenas continuaram exercendo esse trabalho. E eu quero abrir aspas aqui para nós lembrarmos que os indígenas, eles não tinham esse costume de trabalhar com essa ferramenta. Por quê? Porque eles trabalhavam para suas necessidades. Eles exploravam a natureza apenas para atender às suas necessidades físicas. E chegou o europeu com toda essa ferramenta pesada para que ele trabalhasse. Tem até um ditado por aí que o índio é preguiçoso, e eu defendo o índio nessa questão. O índio não é preguiçoso. O problema é que ele não tinha costume de trabalhar com essa ferramenta. Como que ele ia desenvolver um trabalho de qualidade se ele não vivenciava essa cultura que agora adentrava, e uma cultura arrasadora, acabando assim dilacerando com os costumes que eles vivenciavam na época. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Estaremos gravando um próximo vídeo da nossa próxima aula. Eu espero que você tenha aprendido algo nesta aula e assim continuaremos na próxima. Até logo!